Olá, pessoal, aqui é a Thaís Domingues. Hoje eu vim trazer uma leitura intuitiva da Lua Nova em Gêmeos, que começou agora, né, no último fim de semana. O que a gente pode esperar para essa temporada, né, de Lua Nova em Gêmeos? A alunação sempre vai falar sobre as nossas emoções. Gêmeos fala sobre mente. Então, a nossa mente pode ser que vai estar muito agitada, muito repensando, reconsiderando. Também tem Mercúrio, né? Que é o regente do nosso princípio psicológico da mente, que está em Câncer, que é um signo mais emocional. Então, essa temática emocional aí vai estar bem à flor da pele, pelo menos aí nas nossas próximas 4 semanas, né? E ainda tem outro fator, assim, de princípio psicológico em conjunção nessa semana, que é Urano, que é um planeta das revoluções, da libertação, da inovação, está nas coisas imprevisíveis, imprevistos, né? Urano está em Gêmeos, ele entrou em Gêmeos recentemente, né? Então essa alunação é a primeira alunação do ano com a coparticipação de Urano. Ou seja, espere o inesperado, muita coisa, muito plot twist aí pode acontecer na sua vida, principalmente no quesito emocional, né? Porque agora a gente vai ter a temporada do signo de Gêmeos que fala de mente, com Urano que fala de novas formas de pensamento, novas formas de aprendizagem, de comunicação, de locomoção, né? Gêmeos fala muito de trocas. Então, como tem essa coisa de Mercúrio, que também que tá em Câncer ali, Mercúrio vai ficar retrógrado, gente, no final do mês, né? Então, vai ter muita coisa pra gente repensar sobre passado, sobre emoções, sobre temática de família, de feminino, de maternidade, que é esses assuntos de Câncer, né? Então, assim, esse meiuca desse ano tá bem emocional, bem revisão de passado, revisão do que faz sentido emocionalmente para mim, do que não faz. E aí, e Urano transformando tudo na força da porrada, né? Do inesperado, de coisas surpreendentes. Pode ser tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Depende das temáticas e dinâmicas que você tá vivendo na sua vida. Mas eu vou pedir um aconselhamento, então, para esse nosso próximo mês aí de julho, com essa alunação com Urano aí atuando. Vamos ver aqui que a gente pode pedir de aconselhamento aí para os mentores. Olha só, eu tinha acabado de falar de família, né? Aí vem aqui realmente a foto de uma família olhando para o horizonte, né? E aí eu acho que bate muito com a questão temática, né? Que eu estava falando para vocês, que vai estar em alta. O que é família para mim? Porque às vezes a família para pessoas são amigos do coração. Às vezes você está num país fora, morando longe, não tem família, mas você tem seus amigos ou pessoas, parceiros que você pode contar para te ajudar a caminhar, a olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para a vida, né? E isso é engraçado, porque a família aqui, ela tá olhando para frente, ela tá olhando para o horizonte. E Câncer fala de passado. E a gente só vai entrar em Câncer domingo agora. A gente tá num período também que a gente vai ter uma tendência de olhar muito para trás. Só que olhar para trás, às vezes, a constelação fala, né, que olhar para trás é um movimento de morte, que a gente tem que se olhar para frente, porque a vida é para frente, né? É dos nossos ancestrais para os nossos descendentes, né? Até tem questão de filhos aqui na foto, de criança. Então, você pode olhar para trás, para sua ancestralidade, para você se inspirar, para você também ressignificar coisas, mas não pode ficar preso lá atrás, em relacionamentos, em traumas da infância, porque senão você não vai para o horizonte fazer a sua família, seja família de alma, seja projetos, pode ser filho, pode ser projeto, não precisa ser exatamente uma criança, né? Exatamente filhos, que tem gente que não vai ter filhos, mas é isso. Quem que é a sua família de alma que está olhando para o horizonte com você? Que tá ali para você, que tá ali para te dar suporte emocional no dia a dia. É muito essa temática que vai ser trabalhada aí. E como o Urano tá nessa jogada, pode esperar a reviravolta nessas dinâmicas de emocionais. De tipo, quem você achava que você podia contar, de repente você descobre que não podia. E também pessoas que você não imaginava que você podia contar, de repente você descobrindo que você pode, que aquela pessoa realmente tá ali para você. Então, assim, gente, muito legal. Minha arte aqui da raposinha. E vamos lá. O que mais que vocês podem dizer sobre essa temática? Vamos ver uma.
que o projeto precisa ter para você se dedicar com interesse? Aqui que eu estava falando aqui da questão dos filhos, das criações, não é só criação de filho, né? Casa 5, que é a casa de Leão, fala, e inclusive Júpiter vai entrar em Leão, hein, gente? Dia 29, eu acho. E eu tô super animada, né? Porque Júpiter passou o último ano trabalhando bastante esses temas aqui de Câncer. E aí a gente vai passar agora para uma nova fase, Júpiter em Leão. Que também fala de família, de criança, né? Mas fala de criações, é isso que eu tava falando, né? Casa assim fala de criações. E só que essas criações é seu projeto de criatividade. Você pode criar filhos, você pode criar projetos, você pode criar uma planta, você pode criar um bicho, você pode criar a sua própria vida, a sua própria autoria da sua arte, do seu mito pessoal. O que você vai fazer na sua vida de projeto? E aí aqui a pergunta é, o que um projeto precisa ter para você se dedicar com interesse, né? Precisa ter seu coração. Isso já poderia ser uma resposta, né? Mas às vezes a gente está com o coração dividido entre uma coisa e outra, então precisamos de ter interesse. Se a gente está integrado, inteiros em nós mesmos, as coisas vão se alinhando. Opa, peraí. Sonhar junto. E bem, mais uma vez, essa temática, com quem você pode contar, né? Com quem você pode contar para sonhar junto com você, para olhar para o horizonte, para falar, ó, essa aqui é minha rede de apoio, seja amigo, seja família. Com quem você pode contar? Eu acho que essas revisões emocionais que a gente vai ter com Mercúrio retrógrado, em Câncer, e agora também a gente tendo essa alunação de Gêmeos, né? A gente vai ter todas essas respostas, assim, do que realmente importa, com o que a gente pode contar, quem que é família mesmo, seja de consideração, seja de sangue, porque às vezes você tem família de sangue que você não pode contar, né? Então você vai ter esse balanceamento do que realmente... E o Urano vai vir porque o Gêmeos fala de narrativa, das narrativas, das histórias mentais que a gente conta pra gente mesmo. E o Urano vai vir para mexer nessas narrativas. Então, espere por coisas surpreendentes, que você vai se surpreender com pessoas, tanto positivo ou negativamente. Depende do que tá precisando ser remexido ali na sua história de vida, né? Mas nada vai ficar, essa alunação vai ser porreta, gente. Nada vai ficar como era antes. Muita coisa aí vai ser reescrita na sua vida. Mais uma carta de aconselhamento. E vai ser uma reescrita profunda. Vem aqui mais uma vez a temática da lua, do feminino profundo, das estrelas. Então, encontros marcados nas estrelas, destinos, profundidade da tua alma. O que você sabe lá no fundo da tua alma que é a verdade, que você precisa viver. O que é que o teu feminino profundo te revela como verdade da sua alma. E esse feminino profundo é para mulher, é para homem, porque todo mundo tem a energia masculina e feminina dentro, né? Só que no homem a gente chama isso de ânima, que é o feminino, que é a conexão com os seus sentimentos, com as suas emoções, e na mulher o ânimos, né? Mas assim, tanto homem quanto mulheres sendo convidados a fazer este inventário emocional das profundezas da alma. É profundidade, gente. Vai ser incrível, incrível. É muito uma coisa de também companheiro ou companheira das estrelas. Ó, como é que tá aqui? Veio essa frase, companheiro, companheira das estrelas. Que às vezes aqui, nessa vida, talvez você e a pessoa nunca tiveram nada. Mas em outros tempos vocês foram um irmão, uma irmã, um primo, amores, tantas coisas, né? É muito lindo, gente. Tem encontros que a gente tem pessoas que a gente... Inclusive inimigos, tá, gente? Inclusive inimigos. Existem pessoas que é lá do lado, no além, seja lá o que você acredita, né? Cada um tem. Mas tem pessoas que falam, ó, vida tal, te encontrarei e te desafiarei. Serei seu inimigo que vou fazer você crescer. E a pessoa, beleza, a gente vai fazer isso. E eu já passei por eu já fiz uns inventários assim na minha vida que tem umas coisas que eu falei, nossa, gente, essa pessoa veio para me reprimir, para me restringir. Uma pessoa na minha vida que é falecida. Depois que ele faleceu, muitos anos que eu percebi que o papel dele na minha vida era me reprimir, era me restringir, mas por causa de uma coisa muito específica que eu precisava. Porque se eu não tivesse tido aquele tipo de educação, talvez eu teria ido por outros lados que não era melhor para minha alma. Então,
Às vezes até aquilo que a gente sofre na época, né? Porque, nossa, que eu quero sair, que eu quero fazer minhas coisas, que eu quero não sei o quê. E fica essa coisa, né? Ciumenta em cima de mim, que não sei o quê, né? Que é o meu falecido padrasto. Mas hoje em dia eu entendo muito bem o que ele estava fazendo por mim na adolescência. O que ele estava fazendo por mim. E que foi muito necessário. E que com certeza a gente combinou. Dele ser o meu maior ditador na época que eu precisava. Porque eu precisava. Senão eu poderia ter feito outras coisas que ia atrapalhar a minha momento de encarnação de vida que eu tô agora. Hoje eu tô aqui, onde eu tô, por causa que muitas coisas aconteceram lá atrás que me fizeram estar aqui. E uma delas foi coisas que eu vivi com meu padrasto. Então, assim, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, assim, a gente combina as coisas, gente, para encarnação. Existe coisas muito além da explicação, né? Agora eu vou tirar uma pedra para a gente manter em mente, ter aí, trabalhar as energias de Gêmeos, da lunação em Gêmeos. Qual pedra que a gente trabalha? Kunzita. Kunzita. Eu não conheço essa pedra, mas aí quem quiser, ó. Essa é a energia, ó, da pedra. Mais rosadinha, mais violetinha. Vamos ver o que fala aqui atrás. Você se percebe com raiva, inseguro, com medo? Tem sentido pressão psicológica em todos os setores da vida e pensamentos perturbadores? Porque Gêmeos é o mental agitado. E ainda com Urano, que é mais ainda eletricidade, então sim, a gente tem que dar uma segurada aí nos pensamentos. A Kunzita vibra na frequência de quem tem um coração desperto espiritualmente. Ela induzirá você a ser aberta, segura, forte, calmo, vibrante, radiante, equilibrado. Então, quem quiser, quem tiver, medita nessa pedra aí. Bom, pessoal, por hoje é isso. Quem quiser fazer uma leitura de registro acástico comigo, meu link está na descrição do vídeo. E que a gente tenha uma boa lunação em Gêmeos. Até mais.